Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos e amigas que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Gostaríamos de informar que o professor Celestino é um dos melhores estudiosos do hebraico no Brasil. Ele já fez temporadas em Jerusalém, realiza excursões periódicas aos lugares em que viveu Jesus e é um espírita devotado. Ele é professor de hebraico na Universidade da Paraíba, como o Mário disse, porém, o mais consolador é que ele aplica o Evangelho nos ensinamentos da doutrina espírita, procurando comprovar que entre o espiritismo e o cristianismo não há nenhuma divergência. Pelo contrário, o espiritismo fundamenta-se essencialmente no Evangelho de Jesus. Nas conferências que ele tem feito pelo Brasil e por alguns países estrangeiros, inclusive Israel, ele tem procurado demonstrar a grandeza de Jesus, o homem, a grandeza de Jesus histórico e a grandeza de Jesus paranormal. Esse homem admirável, a quem pessoa alguma é comparável. Aliás, esta frase é de Ernesto Renan, o notável filósofo materialista do século XIX em Paris. Renan era ateu por formação cultural. Até o dia em que ele leu a vida de Jesus, não nas traduções. Originalmente ele leu em grego e se fascinou a ponto de dizer: nenhum homem é semelhante a esse homem. E mais adiante, numa outra frase, ao fazer a aula inaugural do Collège de France, em Paris, ele teve a ocasião de dizer que Jesus era um homem incomparável. Então, essa visão de Renan está perfeitamente enquadrada no trabalho do Severino. Nós o conhecemos há mais de 40 anos. Não apenas a sua fidelidade doutrinária, mas o seu caráter moral. Allan Kardec disse com propriedade: conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende hoje para ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É que vale dizer que o indivíduo que adota a conduta espírita cristã é alguém em contínuo aperfeiçoamento moral, capaz de lances de alta significação de renúncia, de abnegação e de prosperidade para a criatura humana. Na última vez que estivemos juntos, eu lhe pedi para que viesse passar uns dias conosco e abrir espaço para algumas traduções do Evangelho que são adulteradas. Muitos de nós lemos traduções imperfeitas, porque do aramaico, que era o dialeto que Jesus falava, foi traduzido primeiro para o grego, depois para o latim, depois para as línguas neolatinas. E como era um trabalho de cópia, eram os copistas. Muitas vezes, eles colocavam pontuação onde não tinha e alterava profundamente o conteúdo da mensagem. E nós recebemos das tradições católica e mais tarde protestante textos
absolutamente deformados. Vamos, por exemplo, citar um que é muito popular. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o que nós encontramos na Bíblia de Jerusalém. Em realidade, ele não disse isso. Ele disse algo parecido com isso. Eu sou o caminho da verdade, da vida. Quer dizer, o caminho de Deus. Ele não era Deus, porque ele disse que era filho do homem, era filho de Deus. E se ele disser que ele é o caminho, ele está dizendo que é Deus. E isso deu origem à Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Santíssima Trindade é uma herança do hinduísmo. Shiva, a deusa, ela tem duas faces, ela não tem costas, e representa as 3 linhas básicas do pensamento humano na Índia. Quando o cristianismo se romanizou, porque o que nós temos não é a doutrina cristã, é a doutrina cristã na visão romana. E por isso, notem que o nome é Igreja Romana, principalmente Igreja Católica Romana. A palavra católica significa universal. Ela não é universal. Ela tem 1 bilhão de pessoas, mas a Terra tem 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. Não é, portanto, a maior religião do mundo. É uma religião do Ocidente. Praticamente no Oriente, tem igrejas. Está havendo uma doutrinação. Em alguns países árabes é proibido totalmente. Em alguns países hebraicos é tolerada, mas não é aceita. Então, a igreja, no período medieval, que praticamente governava o mundo ocidental, desde o ano 384, quando o mundo foi dividido em Oriente e Ocidente. O Oriente tinha por capital Constantinopla e o Ocidente tinha por capital Roma. Daí havia 2 papas, um em Roma e o outro em Constantinopla. O de Constantinopla regrediu. E a doutrina de Lutero, ou melhor, a doutrina da tradição árabe, proliferou melhor, com mais rapidez, nesta área, como na antiga Arábia, que tinha uma tradição religiosa muito específica. Então, nós que fomos, eu fui católico, e aqueles que são católicos, desconhecemos realmente a Bíblia, porque os livros que lemos, as traduções, são defeituosas a propósito. Aliás, é considerado pela Igreja Católica Apostólica Romana a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução quase perfeita, diretamente do grego, sem passar pelas conjunturas de outros idiomas que foram deformando. A questão é tão séria que na tradução das obras em latim foi criada uma frase: tradição, traição. Quer dizer, traduzir é trair. Como no outro idioma não tem exatamente a mesma palavra, os tradutores colocam palavras semelhantes, mas cujo texto é diferente. E de diferença em diferença, através das traduções contínuas, nós perdemos quase as palavras de Jesus. Vieram os Espíritos e repetiram algumas delas que eram adulteradas.
Aqueles que conhecem o hebraico, naturalmente, têm mais facilidade. Eu me correspondo com uma amiga espírita de Jerusalém. Ela esteve muito tempo no Brasil e aprendeu a língua portuguesa. Aliás, ela fala os 6 idiomas muito bem. É uma intelectual. E nós ficamos trocando correspondência e ela me dizendo das barbaridades que a igreja, através do tempo, quando eu digo a igreja, não é a instituição, são aqueles que éramos da igreja, adaptávamos aos nossos interesses. E como era a humanidade analfabeta, os copistas colocavam o que queriam e ninguém conferia. E todo mundo queria uma cópia do Evangelho. Os conventos faziam as cópias, tinham grupos enormes de copistas, de acordo com a função econômica, podia fazer a Bíblia simples ou a decorada, como nós temos Bíblias que hoje valem R$ 1.000.000, por causa das iluminúrias, do ouro, dos desenhos, das pinturas com que se adornavam o órgão sagrado para oferecer aos papas, aos reis, às pessoas de grande gabarito. E o Celestino é um grande estudioso. Eu, por exemplo, tinha algumas frases que eu colocava em banho-maria. Eu lia, aceitava, mas não acreditava, porque não tinha lógica. Por exemplo, e aquele que não acreditar em mim, não acredita no Pai Celestial. Muita gente acredita em Deus e não acredita em Jesus. É muito fácil termos um teísta que não é cristão. E esse indivíduo é digno de salvar-se, porque a gente não se salva pela crença que tem, mas pela conduta que a gente tem na crença. Do que adianta eu ser um espírita e um depravado. Do que adianta eu ser espírita, fazer palestras aqui, ou em casa, ou em qualquer lugar, e não seguir os ensinamentos que o Espiritismo nos dá. O Espiritismo é uma filosofia de vida, como o cristianismo. É uma forma de dizer proceda bem. As regras do proceder bem são essas. Mas cada um que traduz um livro adapta o livro ao seu pensamento ou traduz propositalmente da sua forma. Quando eu publiquei um livro, aí há uns 60 anos, eu fui ler, e o livro era editado por uma instituição espírita. E, de repente, eu vi um erro gravíssimo. Quando, naquela época, compuseram o livro, um desvio do pensamento, o copista colocou a palavra. Então, dizia, por exemplo, assim, o Espiritismo tem os seus 3 aspectos: ciência, religião e filologia. Ora, filologia é o estudo da filosofia. O Espiritismo não é uma filologia, é uma filosofia. Parece sem importância, mas a importância é muito grande. Mais tarde, eu peguei um outro livro meu, psicografado por mim, e abri casualmente. E meus olhos bateram num erro clássico. Então, estava, por exemplo, assim, tal, e Maria, mãe de Deus. Nós não aceitamos que Maria seja mãe de Deus,
Ela não pode ser mãe de Deus e filha de Deus. Isso é um rolo. Ser mãe e ser virgem antes, durante e depois do parto. É outra coisa anticientífica. Se ele, por exemplo, fez essa declaração e é assim, ele então não tem mérito nenhum, porque ele não foi homem, ele foi um parecido a um homem. Na Bíblia, nós temos um exemplo do que se chama corpo fluídico. Não é um corpo carnal, é um corpo de energias que a carne elimina. Então, nós encontramos, por exemplo, o caso do homem que teria ficado 3 dias no ventre da baleia. Veja que fantasia bonita. Eu quero saber se alguém acredita. Se acreditar, eu vou ficar de mal, porque não é possível. Então, o profeta estava na praia e uma baleia veio, engoliu. Mas engoliu inteirinho. Aí ele foi para o estômago, ficou ali direitinho, e a baleia para cima e para baixo, com o profeta lá dentro, até que ela se cansou, chegou na praia, pum, botou para fora. E ele saiu vivo, e naturalmente com fome, porque ele não ia comer peixe, que a baleia comia peixe. Ele não ia beber água do mar, que a baleia bebia água do mar. É uma lenda, é uma ficção. E então é uma realidade fruto da imaginação. Sabe como essa história, se disser sou protestante, ele manda me matar. Porque ele é a letra, mas a letra aí está errada. Havia um baleeiro, um navio de baleias, para poder tirar o óleo da baleia, que não havia cimento na época. E as construções ou eram por equilíbrio das facetas, ou era feita com óleo de baleia, até o século XIX. E é uma liga notável, então tinha um baleeiro. E o profeta ficou nesse baleeiro, que era um navio que trabalhava na pesca de baleia. E ficou 3 dias ali, levando ao povo a mensagem. Mas alguém disse, não, ele ficou lá dentro do organismo da baleia. Se alguém disser aqui que acredita, ou você está falando baixinho, os guias estão ouvindo. E a pessoa vai para uma baleia quando desencarnar. Quer dizer, são ingenuidades que a gente aceita. Eu acho tão interessante. Muita coisa, porque eu fui católico, então eu aceitava, estava escrito, mas só que depois que eu passei a escrever livro, já quase 280, eu fiquei com a mão de calo, era do tempo de lápis, escrever a lápis, depois ler, datilografar, revisar, mandar imprimir, revisar, e antes de imprimir, revisar. E o erro a gente passa, por exemplo, esse passou, eu virar Maria, Mãe de Deus. A gente fala tanto que cria um automatismo e a gente diz sem raciocinar. Como é que ele podia ser a Mãe de Deus, que é o autor da terra? Maria ainda não havia nascido e já era mãe? Então, era na Idade Média, eram as lendas, os mitos, as manifestações que constituíam a tradição. Então, nós temos a tradição e a tradução. São 2 coisas bem diferentes. Mas nenhum de nós se preocupou com isso, a maioria não preocupou. A gente aprendeu, ficou sabendo e não tem nenhum problema. Tem. Porque quando a gente cresceu e raciocinou, não acredita mais. Como é que eu vou acreditar? Que o homem ficou dentro do ventre de uma baleia sem fazer nada de joelhos. 3 dias depois, ela vomitou e ele continuou. E foi morrer com 900 anos. Aí a desculpa é que o ano da tradição não tinha 365 dias. Então, vamos dizer que ele ficou a data exata, porque o calendário hoje é cientificamente comprovado. Pois bem, outra questão
muito perturbadora. E Jesus tinha dito tal coisa. Vamos ver. Ele estava, aliás, me permitam contar antes um fato que aconteceu comigo. Numa das viagens, eu fui hospedado na casa de uma senhora, que na cidade era uma pessoa economicamente bem situada. E então, quando eu cheguei, ela me recebeu muito bem e me disse: Edivaldo, eu tenho um pedido a lhe fazer. Eu ainda nem tinha largado as malas. Eu digo: meu Deus, aqui vai ser duro, mas depois não, as ordens. É o seguinte: meu filho bebe muito. E eu espero que o senhor cure meu filho. Quer dizer, já ia pagar a hospedagem antes de tudo, né? Curar um ébrio, quanto mais. Não é brincadeira, mas vai lá. Eu então assim: pois não, o que é que o senhor desejava que eu fizesse? É que ele bebe muito e eu já fiz de tudo, não consegui nada. Ele não mudou nada. Ele tem sempre uma resposta pronta. Quando ele chegar, então o senhor diz que ele não deve beber, etc. Eu disse: não, não é assim. Isso não é um milagre, ele vai chegando, eu boto a mão e já sai correndo. Não. Eu tenho que ser apresentado, ficar amigo dele, conversarmos, e talvez eu fale ou não fale. Se a senhora me autorizar a dizer que a senhora me falou, porque a criatura humana é muito curiosa, ela me falou, mas ia dar ideia a ele que eu adivinhei quando cheguei. Notaram a sutileza? E aí eu caía nessa e ela via que eu era um mentiroso. É preciso a vigilância de 20 olhos, 2 não basta. Mas bem, mas eu já estou em macaco velho. Muito bem. Então eu tentei dissuadir, ela disse: mas o senhor me faz esse favor, que ele não beba mais. Não me custa, para mim é indiferente que ele beba ou não beba. Agora eu vou dizer que a senhora é muito preocupada, porque ele bebendo, aí eu posso apresentar uma tese, mas porque a senhora me mandou. E precisa, eu digo, ou então eu vou, como é que eu vou saber que ele bebe? Ah, mas os guias lhe dizem, mas ainda não me disseram. Quem está me dizendo é a senhora. Vejam como eles testam. A velhotinha não era tão inocente, não. Mas, e por fim discutimos. Mal eu entrei, ainda estava com a mala na mão. Aí eu disse: olha, eu vou pedir licença à senhora para descansar um pouco, porque eu vim de São Paulo, são 450 quilômetros de estrada, com poeira, não ter esse conforto. Se abrisse aquele quebra-vento, entrava até a mata. Se fechasse, ninguém aguentava o calor. Era uma beleza, mas bem. Então eu me deitei. Mal eu fui relaxando, ela me chamou: Edivaldo, meu filho já chegou. Eu disse: meu Deus. Pois não, levantei. Eu estava de pijama. Eu disse: olha, me desculpe, mas eu ia me deitar. E sua mãe me falou tanto sobre você que eu quero ter o prazer de conhecê-lo e de convidá-lo para assistir a minha palestra da noite de hoje. Eu disse: não vou. Eu disse: não, mas para ter uma ideia, não me interessa. Eu não acredito em Jesus. Eu digo: pois é. Eu tenho uma visão de Jesus. Tudo que eu falava, ele... E ele foi, no fim, ele é que ia me dar o conselho, porque ele me botou numa situação que eu não tinha aceito. Por fim, eu disse assim: pois é, meu filho, você veja, a gente tem hábitos que não devia. Por exemplo, beber. Quanto jovem está jogando fora a sua vida? No seu caso, e eu olhei bem para ele ficar com vergonha e não me dizer nada. Ele ficou me olhando e eu para ele assim, não pestanejava, porque se eu pestanejasse, ele dava a resposta. Aí eu digo assim: não é, você é tão jovem, não está até viciado, não deve, meu filho, e tal, tal. Ele disse: olha, o senhor é honesto comigo, eu vou ser com o senhor. Sabe por que eu não dou importância? Porque Jesus também bebia. Eu disse: mas se bebia, a Bíblia não diz, diz, senhor, o Evangelho diz que ele estava numa reunião e então chegaram pessoas e disseram: tua mãe e teu pai e teus irmãos estão aí fora. E ele estava tão bêbado que perguntou: quem é minha mãe? Quem é meu pai?
senão aqueles que me seguem. Já viu que pau ele tomou? Eu disse, meu Deus. Ele disse, não foi exatamente assim. Ele disse, foi. Está lá na Bíblia. Eu disse, você quer deitar um pouquinho comigo? Porque eu não aguento mais. Eu ia de noite fazer uma conferência numa cidade culta. Tinha que fazer um tema mais ou menos trabalhado. E fui para a cama, renovando que Jesus, de vez em quando... Quem é que pode com gente? Não pode. Então, quando eu levantei, me vesti, quando preparei, disse, está bem vestido para falar sobre aquele bêbado. Eu até pensei que ele estava falando sobre alguém do futuro, assim, aquele que também toma suas coisinhas devagarzinho e rege uma nação. Jesus rege o universo, o nosso sistema solar. Mas para ver como tem coisas. No dia seguinte, de manhã, eu peguei em jejum. Quando eu saí, ele... Hoje você está sóbrio. Com a minha... Eu era mais velho que ele. Agora sente aí que você vai ouvir. E disse ela, traga um café amargo, que era para mim, porque ele vai ver agora. Aí botei Jesus sóbrio, botei ele bêbado. Eu sei que eu resolvi de tal forma que o rapaz resolveu ler o Evangelho. Portanto, ninguém veio me dizer que Jesus bebia, porque eu tenho a resposta. Então, nós acreditamos numa porção de infantilidades, a hóstia consagrada. Então, eu era sacristão e o meu pastor, eu estive em Feira de Santana, na quarta-feira, minha cidade natal, lembrei muito do meu pastor, referi-me a ele na conferência, e etc. Me dizia assim, se você mastigar a hóstia, ela sai sangue. Eu tinha tanto medo, que na hora que eu estendia a língua, eu botava assim a mão para a dentadura não pegar na hóstia. É o corpo, eu vou citar o texto, é o corpo de Jesus tão real e perfeito como se encontra no céu. Não é nada. É uma pastinha. Eu aprendi a fazer com a maquininha e comia todo o resto, que ainda não foi abençoado. Agora o padre chegava às vezes não muito bem, porque ele também tomava seu vinhozinho, e já no terceiro vinho, na terceira missa, ele já estava um pouco trocando o X pelo Y. Então nós, na hora do drama, não temos fé. Na hora que algo nos acontece, a gente busca Deus, é vazio. Meu Jesus, não tem um significado profundo. Por que esse preâmbulo? Ontem eu recebi o seguinte número de correspondência. Eu recebi 87 WhatsApps. 87. Para responder 87, tinha que passar o dia inteiro. 62 e-mails, 12 cartas convencionais, fora os pedidos de consulta. E pedido para fazer palestra, 11. Quer dizer, que se eu me transformasse em 10, não dava para atender. Mas, na medida do possível, eu respondo, quase todos. Não dá para responder tudo. Imaginem o WhatsApp. É coisa do momento, só vou responder daqui a 20 dias, a 30. Eu sabe, mas Valdo demora. Eu só tenho 2 mãos. E mesmo assim, de tanto segurar o telefone, eu tenho o problema do cárpio. E tenho as mãos normalmente em câimbras. Já fiz terapia, já fiz choque, já fiz bloqueio 2 vezes. E agora eu estou fazendo terapia. Estou chiquérrimo, 2 vezes por semana, eu empurro para lá, empurro para cá, para poder fazer o ajuste. Mas a pessoa olha para a gente e pensa que não tem nada. Eu queria ir lá para a gente conversar. Meu Deus, tem não sei quantos anos que eu não sei o que é conversar, porque não tem tempo. Eu estou conversando e uma tia vem de Valdo, e chegou isso, chegou aquilo, tem uma pessoa na porta.
Eu digo assim, deixa para lá. Ninguém digira emocionalmente. Joana de Ângeles me diz, quem faz o que pode, faz o máximo. E, claro, ele não pôde fazer mais, ele fez o máximo. Então, tem dia que eu faço muita coisa, tem dia que eu oro muito por aqueles que pedem e me respondem. Me fazem, às vezes, um WhatsApp com 15, 20 perguntas. Nem a gente, sendo Jesus Cristo, responde. Porque, para responder à doutrina, 15 perguntas, é escrever um livro. Não, e depois não fazem a pergunta direta, fazem deixando sua opinião, para a gente confirmar. E depois dizem, olha, Divaldo disse isso e aquilo. Divaldo ou qualquer um de nós. E então, quando vem assim, eu digo, como você escreveu, a sua solução é muito boa. Porque já que você pensa assim, continue pensando. Não espere que a minha opinião vá mudar você. E não respondo. Porque a pergunta é feita para poder pegar aquela pergunta, publica no jornal, outra pessoa escreve, dizendo que não, que discorda, e aí nascem brigas. Então, comigo, ninguém briga, porque não respondo. Tenho tanta coisa boa, maravilhosa, do Evangelho. Então, eu pedi ao nosso querido irmão Celestino para ele vir nos dar uma ajuda. Então, quem puder vir ao seminário dele, são só 3 dias, às 16 horas. Aí prossegue, é grátis. Até que, enfim, uma coisa grátis, meu Deus. É grátis, a gente chega. Agora, não tem problema naquela hora, quando terminar e começa a palestra, porque a nossa lanchonete vai fazer uma preparação extraordinária, mas não é grátis. Tem que contrabalançar. Assim, podemos vir. Mas face a este prólogo, me chamou a atenção um bom número. Uma dessas solicitações era de uma psicanalista. Essa psicanalista contou-me mais ou menos o seguinte fato. Ela estava acompanhando na televisão e foi mudando de canal e caiu no canal turco. Havia um concurso na Turquia em que apareceram várias jovens muito bonitas, mas uma jovem era de uma beleza que ela nunca viu ninguém tão bela, tão perfeita. Então, ela focalizou e a imagem daquela moça penetrou no seu âmago. E, a partir daquele dia, ela ficou doente. Qual era a doença? Ela pegou o transtorno neurótico que aquela moça estava fazendo feitiço para ela. E que tudo que ela fazia de agora, daquele momento em diante, dava errado. Porque a jovem turca fez uma perseguição contra ela. Vamos dizer, ela passou a ter um transtorno esquizofrênico, a mania de perseguição. Ele está dizendo, não aguento mais. Eu sou psicanalista e lhe peço que me ajude. Ora, a psicanálise explica um fato desse muito facilmente. É um transtorno de natureza sexual por transposição. É que vale dizer, ela tem conflitos na área sexual. Mas eram conflitos não estabelecidos, eram conflitos interiores. Até quando ela viu aquela moça tão extraordinária, então teve um choque sexual de encontrar uma imagem que a satisfazia plenamente. Mas, como seu inconsciente é turbado, ela achou que não mereceria o amor de uma pessoa tão bela. E então a pessoa ficou sua inimiga, passou a perturbá-la. Porque nosso inconsciente é muito atrapalhado. A gente dá assim uma frase e dá para escrever um livro dessa frase. Então, era um transtorno psicanalítico.
E ela é psicanalítica. Então, hoje, eu reservei 1 hora para atender esta alma, porque eu sei o que é ideia fixa. É uma coisa horrível. A gente não tira da mente. A gente come, dorme, levanta, perde a consciência, acorda com a ideia, martelando. É uma fixação que o espírito absorve e transforma em realidade. Daí, trabalhei muito para... Eu interpreto, eu não sou psicanalista, mas eu interpreto psicologicamente, desta forma. A senhora tem um grande conflito de natureza sexual, não se casou, tem sido uma pessoa de bom comportamento moral. Então, o ideal será a senhora queimar energia fazendo bem a quem a senhora perceba que tem necessidades espirituais. Visite doentes que não podem falar e vá conversar com eles. Leve pequenas histórias para ir jogando para fora as imagens de natureza do inconsciente, fazer a catarse, se ver livre. Depois, então, nós vamos trabalhar a consciência para a senhora ver que isso é um absurdo. Imagine a pessoa no Oriente perseguindo uma pessoa daqui, de uma cidade do nosso país. Tudo o que ela faz lá, eles sabem. Escrevi com muita paciência, orei. Agora, essa é a parte analítica, psicanalítica. Nesta fase, os espíritos maus passam a persegui-la. E aí surge uma obsessão. Aí a pessoa é obsidiada como consequência. Não é como muitas vezes tem um surto, causa, e daí a pouco vem o distúrbio de natureza psiquiátrica. Começa com uma invasão espiritual e termina com o distúrbio da organização cerebral. Que fazer? Não cultivar ideias perturbadoras. Toda vez que uma ideia ficar em nossa mente por mais de 1 hora, perigo, sinal vermelho. Procure substituir, porque você vai esquecer, mas a mãe de manhã vai lembrar. E depois vai ficar dependendo, de quando em quando se lembra. Aí passa para o capítulo dos sonhos e vai ter um distúrbio muito grave na sua personalidade. Daí, a terapia do Evangelho. Pense no bem, faça o bem, porque o efeito será sempre o bem da criatura humana. Eu tive um problema uma vez, ou alguém teve um problema comigo. E esse problema se transformou numa inimizade. Eu fiquei magoado, como era natural, e deixei passar. Fui trabalhando minha mente, porque não é justo que alguém nos perturbe. Eu não dou o direito a ninguém me perturbar. Eu tenho minha vida, não vou deixar que os outros me atrapalhem. Eu digo assim, coitado, deve estar obsidiado, coitado, deve estar com lepra, coitado. Aí vou dando as coisinhas leves para o outro, e aí me conforto e fico ótimo. Senão eu fico sofrendo e a pessoa se divertindo. Não, não dou esse prazer. Pois bem, então eu comecei a orar, porque eu fiquei realmente magoado. Quando me lembrava, eu sentia o gosto amargo do fígado, que era o efeito do dano íntimo, me causou um dano íntimo. E orava, a princípio orava com um pouquinho de raiva. Que Deus te abençoe, miserável. É uma forma de preço. Depois que ele já era miserável, Deus te abençoe, meu irmão. Já me igualei a ele. E, no fim, eu me lembrei que a nossa convivência foi tão agradável que aquele incidente é como a gente viaja, fura um pneu, não vai tomar ódio do automóvel, substitui o pneu. Então, nós, às vezes, nos contrariamos por burrice, por capricho, querem que todo mundo dependa da gente. É o tipo da infantilidade. Se a pessoa não vai comigo, Deus te acompanhe, porque outros vão. E se não vai ninguém, que bom, porque a gente fica com Jesus e não dá tempo para ninguém nos atrapalhar.
Mas, bem, passaram-se 6 anos e eu me esqueci do problema, é claro. Certo dia, eu recebo um e-mail dizendo assim: eu gostaria de lhe telefonar. Você acha que eu posso? Eu então digo assim: vai começar tudo de novo, porque naturalmente a pessoa vai se queixar, mas é bom não ter inimigo. Então eu respondi: agradeço, profundamente sensibilizado. Você me perguntar que se pode escrever, eu nunca lhe pedi. Se você quiser me escrever, é um prazer. Estamos aqui para receber suas boas notícias e, naturalmente, acabarmos com o ressentimento. A pessoa estava sofrendo, porque passou aquela cólera e começou a ver quanta bobagem ele fez quando estava colérico. Quanta coisa a gente diz quando está com raiva. Eu já vi briga de casal, mas dá vontade de rir. Ela, a mulher é mais falante, na briga ela ganha porque fala mais, não é? O homem empurra assim, fala menos e fica com mais raiva. Então, normalmente a mulher diz assim: você vai ver, você não me valoriza, porque para você não sou coisa nenhuma. Ele não disse nada até aí, mas ela vai dizendo dele: é mesmo, é mesmo. E aí fica de mal. Quando ele chega de noite para o trabalho, ele vai preparar comida. Não sou escrava dele. Amanhã já dá uma ajeitadazinha. Depois de amanhã, 2 dias, já é perigo, hein? 3, aparece substituta. Cuidado, aguentem 2 dias e meio. Então, quando chega 3, ela está um doce. Olhe, meu bem, a comidinha que eu fiz para você. Né? Assim, aquela comida difícil, um omelete, um ovo estrelado, uma coisa muito difícil. E aí fazem as pazes. Mas o homem, que é sempre um anjo, coitado, não fica com raiva, não. Fica com verdadeiros segredos. Quando ela vem: meu bem, eu sou do seu bem agora, mas eu me lembro o que é que você disse, pensa que eu esqueci? Ah, não esqueci nada. Porque o homem assim é bom, coitado. Não esquece o mal que lhe fazem. Ela tá, mas eu falei por falar. Pois nunca fale por falar. Se é para falar, olhe bem para ele e diga assim: ai, se você pudesse ler meu pensamento. Já imaginou? Disse tudo. Porque daí vai perguntar: o que é que você pensa? Aí já ganhou a briga. Ele vai ficar agora louco para saber o que é. Porque homem não é curioso. Meus amigos homens me dizem: não somos curiosos, não. A minha mulher descobre e me conta o que é, não precisa ter curiosidade. É incrível. A mulher passa, vê ali um gato, chega, ei, bem, eu vi aquele gato. Ele diz: ah, sim. Tudo que ela vê, ela me conta. Tudo. Até o que não existe. Mas isso faz parte do coração feminino. Não pode haver nada melhor do que imaginação. E imaginação é que não falta ao coração feminino. Então, eu fui olhando a dor de uma pessoa que tem uma monoideia e que aquilo não sai, porque a mente realiza a construção de natureza psíquica e o corpo somatiza. É como, por exemplo, certas manias de doenças. Há muita gente que tem mania de doença. Hoje é o meu dia da dor de cabeça. A pessoa se acorda com dor de cabeça. Amanhã tem que ir ao médico. Depois de amanhã, aquele remédio que eu estava tomando para dor de cabeça me atacou o fígado. Aí eu vou ao médico que vai me dar um remédio para o fígado, mas que ataca a dor de cabeça. Então, é horrível. O ideal é: eu estou com dor de cabeça, vou tomar o remédio. Se ele não fez bem, não tome outro remédio. Consulte o médico. Porque você vai tomar o remédio que às vezes choca com aquele ou produz sequela com aquele que você tomou antes. E a gente não sabe, porque nós brasileiros somos ótimos receitistas. Aí está dizendo assim: mas eu tomei uma topada. Ah, eu também já tomei. Eu então botei unguento de não sei o quê, eu botei óleo de rícino
e fiquei bem. Aí a gente vai e bota óleo de rícino. Vocês precisam ver o número de remédio que o povo me dá e me traz. Olha, daquela tosse que você tem, eu tenho aqui um elixir que vovó tomava, ela tossia e vovó tomava. Eu digo, imagine para esse infame me chamando de vovó, porque é um paralelo infeliz. Eu digo, muito obrigado, dou para o posto médico. Então, remédio, assim, essas mesinhas que a gente faz em casa, com leite de vaca, com leite de pacata, com leite de cobra, enfim, e fez, olha, esta fórmula é secreta. Pior, eu nem pego no vidro para não me contaminar. E o número, eu devo ter recebido para a minha tosse uns 50 remédios. Mas eu sei que a minha tosse tem outra razão, tem outra gênese, tem outra psicogênese, assim falar mais complicado, não é? E quando diz assim, você tossiu hoje. Eu sei. Porque a pessoa fala como se eu tossisse, mas não soubesse que tossi. É claro que eu sei que eu tossi, mas é meu karma. Graças a Deus. Só tenho esse karma. Depois do 10º, eu só tenho esse. Daí por diante. Então, são reminiscências reencarnatórias. Periodicamente, eu volto a ter uma crise, um surto. Eu, então, digo para o surto, está chegando, meu bem, mas até amanhã eu venço você. Passo a noite trabalhando o meu inconsciente, porque tudo que existe passa pela nossa mente. O cérebro não pensa. O cérebro é a máquina que registra o pensamento. E de onde vem o pensamento? Cósmico. A gente está aqui, daí a pouco chega uma ideia. Não foi o cérebro, foi a energia mental de que somos constituídos. Agora nos cabe decodificar o pensamento. Aí é o cérebro. As glândulas, os neurônios vão derramando substâncias químicas tão fortes que algumas delas são mais fortes do que o ácido sulfúrico. Nós produzimos substâncias tóxicas que, se colocar numa peça de aço, perfura. É um laboratório extraordinário. Já viram a digestão? Estamos aqui, estamos pensando, quando terminar a reunião, vou chegar em casa, vou fazer um lanchezinho leve antes de dormir, comer assim, uma carne de sertão, com mingau, com isso. E aí, imediatamente, a saliva. O estômago ouviu o pensamento e já se preparou para a digestão. Carne de sertão, se for da Paraíba, é muito sal e pouco tempo no sol. Então vai tanto disso, daquilo, e prepara. Mas quando ele chega em casa e vê uma fritada de camarão, com aquele cheirinho do camarão fresco, aqueles ovos estrelados em cima, aquele pãozinho torrado ao lado, a gente não quer, mas assim, que tentação horrível. Eu vou comer um pedacinho. Aí o estômago diz, que infame, tenho que desmanchar toda a solução por causa do tal do camarão. Desmancha aquela fórmula que está no estômago e prepara para o camarão. Antes, então, dá uma boa garfada. Ele diz assim, está bem cozido. E vai levando a boca. E diz assim, mas a última vez que eu comi camarão me fez mal. Aí joga para lá. E vai terminar tomando um caldinho. Agora está na moda. Um caldinho assim. Um caldinho de pé de porco, pé de galinha. Coisinha fraca, né? O estômago é uma coisa fantástica. E a gente não nota. Mas muitas vezes nós não demos tempo ao estômago, porque eu conheço pessoas que antes de acabar de se vir já tomou o que entrou para depois. A rapidez. O estômago não teve tempo, então faz mal. Então a gente diz assim, não me caiu bem. Não caiu bem mesmo, não, porque nem deu tempo de cair. Então a nossa mente tem que ser reeducada. Eu, então, escrevi para o meu amigo e disse que ficaria bem homenageado se ele me escrevesse.
No outro dia ele me escreveu, dizendo que reconhecia isso. Então, diga assim, vamos trocar correspondência sobre Jesus? Porque sobre nós é um desastre. Você se lembra do que falou? Eu também falei, que eu não sou mudo. E então vamos falar sobre Jesus, que a gente tem muita saudade, não entende bem. E então ele diz assim, e quando tiver de perdoar, perdoa, não uma vez, mas 7 vezes. Eu então me lembro que Chico Xavier me contou um fato muito bonito do perdão. Ele estava na fila quando uma senhora disse, seu Chico, eu quero lhe falar uma coisa, eu sou casada há 25 anos e meu marido bebe cachaça, dia sim, dia não. Eu não aguento mais. Eu então quero me divorciar. Eu estou cometendo um erro ou aguento? Chico disse assim, aguente, minha filha. Mas, Chico, 25 anos, dividido ao meio, 12 anos e meio. Olha, Jesus disse perdoar 70 vezes, 7 vezes. Eu já perdoei mais de 1000 vezes, 50 vezes. Aí Chico ficou num apuro. Emmanuel, o guia, disse assim, diga para ela que ela não perdoou o suficiente. Jesus disse, perdoar 7 vezes, 70 vezes, cada erro. Aí não dá para acabar nunca, mas é para não acabar nunca, para ficar perdoando. Bom, aí Chico disse, aguente mais um pouquinho, já que você vai perdoar amanhã, deixa eu perdoar segunda-feira, e vem aqui. E disse assim, eu vou prolongando. Passou, mas a mulher não voltou. Eu viajei. Quando eu voltei no ano seguinte, eu perguntei assim, Chico, e aquele caso do perdão? Ah, de fato, eu não te conto. Daí a 1 mês ou 2, eu vi da filha uma senhora de preto. Preto antes era luta, agora eu estou de alegria, se veste preto. E quem tem bom senso está na moda, preto nele. Então, eu hoje botei roupa de alegria. Muito bem. E quando eu olhei, eu digo, quem morreu? Ela chegou até mim e eu disse, minha filha, você está de luta? Eu disse, estou, seu Chico. Meu marido morreu. Chico disse, que coisa, hein? Você queria divorciar, está vendo? Se divorciasse, estaria com remorso. Ele disse, Chico, ele era assim, né? Mas era tão bonzinho. Quando ele estava bom, era uma beleza. Chico disse, quer ficar bom, Divaldo? Morra! Porque tu diz, não, ele tinha uns defeitos, mas era tão bom. A gente já se viu livre daquele, né? Era tão bom. Então, eu comecei a pensar por quê que nós carregamos tantas dores inúteis. Porque nós temos a mania do coitadinho. Alguém diz, eu estou sofrendo tanto. Coitado. Por que coitado? Eu tomei uma topada. Porque tem pé. Se não tivesse pé, não tomava topada. Então, agradeça a Deus. Eu já contei aqui uma do chinês. A mulher do chinês pediu a ele um casaco, porque o que ela usava estava muito ruim. O chinês olhou para ele e disse assim, se eu lhe der um casaco novo, o que é que você fará com o casaco velho? Eu desmancho e faço uma coberta para a cama. Muito bem. E o que é que você vai fazer com a coberta velha? Eu vou cortar e vou fazer 2 fronhas. E o que é que você vai fazer com as fronhas velhas? Eu vou cortar bem direitinho e vou fazer uma massa para tapar os buracos da choupana. E daí deu o casaco. Porque uma coisa substitui a outra. Mas nós, por mais que tenhamos, achamos pouco. Outro chinês estava lá e era sustentado por um cavalo que o filho tomava conta. Quando foi um dia, o cavalo desapareceu. E o chinês ficou sem nada. Um vizinho disse, mas que pena, hein?
o seu cavalo desapareceu. O China diz, não sei se foi bom, se foi mal. Vamos ver. No dia seguinte, o cavalo voltou, trazendo vários cavalos bravos. Ele viu, aí foi feliz. O filho dele foi amestrar os cavalos. E subindo no cavalo, o cavalo deu um coice, ele quebrou a perna. Aí o vizinho disse, que horror. Seu filho quebrou a perna. Ele disse, olha lá, eu não sei se é bom, eu não sei se é mal. Vamos ver. No dia seguinte, chegaram a autoridade do governo para inscrever jovens para a guerra contra o Japão. Mas como o filho dele estava de perna quebrada, não foi para a guerra. Ele disse, viu? Sempre acontece o melhor. É só a gente ver o lado bom das coisas. E é mesmo. Toda vez que me acontece uma coisa desagradável, eu já me preparo para a coisa boa que vem aí. Porque Deus é amor. E Ele não quer que nós soframos. Ele quer que nós sejamos felizes. E nos ensinou as regras da felicidade. Faça a outrem o que você gostaria que outrem lhe fizesse. Então, nesses dias tumultuosos, de tanto desafio e de tanto conflito, tanta doença, saiamos das doenças psicossomáticas, isto é, que começam na mente e terminam infectando o corpo. Por exemplo, a gente acorda indisposto e fica, mas eu estou hoje tão indisposto, eu estou com algo no estômago. Não sei, eu dormi mal. Não, a gente está piorando. Né? Quando a gente acorda, está indisposto, então diz tranquilamente, hoje eu não estou tão bem, vou tomar um remédio e fazer tudo para ficar bem. Então, quando ele assim, fica logo de cara fechada, porque está fazendo mal, e aborrecido, arranjando um pezinho para a briga, tem que brigar. Então, quando eu estou ruim, eu fico arranjando coisa que me distraia. Eu me lembro de anedota que eu acho graça, aí eu rio, sozinho. Eu digo, se alguém me ver agora, vai dizer, olha, ele está ouvindo algum guia. Não, eu estou ouvindo uma anedota, uma promessa, uma alegria de viver, qualquer coisa que faça bem, porque nós fomos criados para a felicidade. Quando eu me lembro disso, eu já me sinto feliz de véspera. Ao deitar, eu tenho uma conversa com Deus, mas é uma conversa de amigo íntimo. Nesse negócio, meu Deus, ele diz, olá, me guia até amanhã, hein? Eu espero amanhã acordar bem. Eu não tenho dormido bem, eu espero que o Senhor me ajude. Olá, o Senhor é meu Pai. Se o negócio for ruim, eu sei de quem é a culpa. E ele ouvindo, diz assim, vou trabalhar para que ele não me culpe. No outro dia eu estou ótimo. Não, mas também às vezes no outro dia eu estou pior. Eu digo, o que é isso? Não ouviu o que eu lhe falei, não? Aí eu tomo passe. Tenho as minhas técnicas. Eu peço ao Mário Sérgio, Mário, me aplique um passe. Vocês peçam sempre a pessoa saudável. Não peçam passe àquela pessoa magrinha. Não tem o que dar. Peçam a pessoa não gorda, mas forte, que faz academia. Aí ele já chega para o passe no ritmo acadêmico, né? E a gente... Agora a gente vai àquela coisa magra. Não. Médio tem que ser um pouquinho gordinho para poder distribuir com seus irmãos. Então, a vida é a maior bênção que Deus nos proporciona. E nós, aqui adultos, podemos olhar para trás, quanta coisa boa já nos aconteceu. E a gente nem lembra. Às vezes, olhando fotografia antiga, quando uma pessoa chega para mim e diz assim, Seu Divaldo, eu posso tirar um retrato com o senhor? Eu digo, não. Porque retrato, quem fala é do século XVIII. Ainda está na fase do retrato. Mas se eu disser, Seu Divaldo, eu posso dar uma fotografia? Eu digo, pode. Aí chega outro, Seu Divaldo, eu posso dar uma foto? Eu digo, legal. Seu Divaldo, vamos clicar? Legal. Olha que coisa maravilhosa.
É uma fotografia. E eu sei lá o que é fotografia. Não sou desse tempo. Mas se alguém olha e fala assim, ei, velhote, vamos dar uma clicada, é para já, a gente já fica com o ar de fotografia. Ó. Ah, pode bater. Ah, deixa eu ver, porque o povo não deixa eu ver uma. Bate, vai. Eu, venha cá, deixa eu ver. Porque também eu tenho meu gosto, tem dia que eu digo assim, bate outra, vai apagar essa. Porque também tem dia que o meu caboclo está de cabeça para baixo, fotografo, e depois, olha o Divaldo. Não, não sou eu. Foi o dia que eu era bom. Então vamos amar. Vale a pena viver, vale a pena amar ao marido borrado, cheio de novidade, que já está cansado, que precisa de carne nova. Carneirinho é que gosta de carne nova. Pega a carne velha mesmo, bota lá no fogão, deixa ela ficar assim, chique, com fumaça. A gente vai no restaurante para comer carne enfumaçada. E fumaça em casa. Bota lá. Mas agradecer a Deus a dádiva de poder pensar. Quando me fez algo, eu lembro de um amigo que está com um problema muito grande. Eu digo, meu Deus, se fosse eu. E agradeço não ser eu, mas aí eu peço por ele. Notem como a vida vai perdendo aquela coisa desagradável que a gente coleciona. Brigou com o companheiro, não mantenha, não. Chegue depois, meu bem, me desculpe, então foi uma hora feliz. Você não tem vergonha de dizer assim, é verdade, não tenho mesmo, não. Para que eu vou ficar de mal com você? Aí eu tenho que arranjar outro. Nem acho, e o que eu acho vai ser até pior do que você, já estou conformada, então fique em paz comigo, Deus te abençoe. Eu vou fazer uma prece, vou orar lá no centro, vou botar seu nome nas vibrações, entenderam direta? Eu estou dizendo que quem não estiver muito bem, bota o nome de fulano de tal, bota na mesinha lá para os guias visitarem fulano de tal. E se estiver feliz demais, eu estou feliz demais, estou dando metade da minha felicidade para alguém. Os guias vão, tiram metade e levam, e a gente é feliz. O valor da vida é amar. E se nós pudéssemos, diríamos, Senhor, eu quero agradecer-te a dádiva de viver. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Tudo que nós temos é grátis, é dado. Quanto nos custaram as lágrimas da mãe na hora do parto? Quanto nos custaram 9 meses, carregando no ventre, às vezes, com problemas orgânicos. O ar que nós respiramos é grátis. Já pensaram se uma bomba atômica ou uma bomba de outra natureza contamina o ar e a gente não pode respirar? As águas, a vida é tão curiosa. Um dia um amigo me disse, Divaldo, você sabe que eu acho o preço da gasolina muito baixo? Eu disse, por quê? Disse, porque você imagine, naquele tempo, 1 litro de água mineral custa X. A gasolina, que é trabalhada, custa a mesma coisa. E a água mineral é só jogar no balde e tira. E eu vi que ele tinha razão. Eu passei a valorizar a água mineral. Não desperdiço água. Eu fazia barba com a torneira aberta. Não me dava conta. Mas por que tem que ficar aberta? Para não fechar toda hora? Mas isso é bom. O músculo foi feito para nós agitar. Eu abro, molho o pincel, né? Vou limpar o aparelho, abro. Então, às vezes, não gasto um copo com a barba bem cuidada. E, às vezes, a gente abre o banheiro, vai lá fora, o banheiro está aberto, vem cá dentro, vai, joga no carro, rindo. E a água faltando a milhões de pessoas. Então, a gente pode melhorar o mundo com pequenas coisas. O excesso de comida, os bares, restaurantes, não podem dar o resto de comida.
porque as leis não permitem. Porque se alguém comer e passar mal, o restaurante tem que cuidar daquele indivíduo, porque ele dirá que foi a comida que fez mal. Porque nós somos assim, somos ingratos. Comemos um ano, mas um dia o organismo está bem, a gente lamenta, xinga, revolta, a culpa foi. Mas como foi culpa? Acontece com todos. Hoje aconteceu. Mas não deixar, então, na manhã não venha comer. Nada, amanhã está firme. É somente torcer a mente, botar a mente em boas aspirações. Vamos agora sintonizar com a fonte de sabedoria para tomar nossos passos e sairmos daqui com alegria, porque logo mais nós teremos o nosso seminário de saúde mental. Outubro está chegando, é o mês de Allan Kardec, e etc.